Exatamente às 13 horas, 41 minutos e 52 segundos, UTC, a dinâmica do campo de batalha mudou não com um estrondo, mas com uma sutil alteração na pressão atmosférica. Longe da estrada enlameada, 3 equipes de drones ucranianas, monitorando atentamente 6 feeds simultâneos de radar Doppler, testemunharam o evento que esperavam. A enorme célula de tempestade que cobria o setor de 22 quilômetros de largura começou a se fragmentar. Uma divisão súbita, quase imperceptível, nas nuvens de tempestade, criou um corredor de ar mais claro diretamente sobre o caminho do comboio russo que avançava. Não era um clareamento completo do tempo, mas uma breve e tática abertura das cortinas. Para os operadores ucranianos, era uma oportunidade de ouro, uma janela fugaz no tempo que precisava ser aproveitada sem um momento de hesitação. A transformação meteorológica foi surpreendentemente rápida e profunda. No espaço de apenas 118 segundos, o ambiente operacional para a guerra de drones foi completamente refeito. A densa cobertura de nuvens, que havia sido o principal escudo dos russos, diminuiu em impressionantes 63%. Isso permitiu que a luz do sol penetrasse, melhorando drasticamente a visibilidade de claustrofóbicos 120 metros para 380 metros, muito mais operáveis. Simultaneamente, os ventos turbulentos que haviam tornado o voo estável impossível acalmaram significativamente, com a estabilidade do vento melhorando em 40%. Crucialmente para os operadores de drones, a umidade atmosférica que estava interferindo em seus sinais se dissipou, fazendo com que a interferência eletromagnética em seus canais FPV caísse de proibitivos 78 dBm para um cristalino 52 dBm. Essa súbita fenda atmosférica criou uma janela tática, precisa de oportunidade com duração exata de 540 segundos, ou 9 minutos. 9 minutos era todo o tempo que as forças ucranianas teriam para detectar, mirar, lançar e atacar o comboio inimigo antes que a tempestade se fechasse novamente, tornando seus drones inúteis. Os riscos eram incrivelmente altos. Se essa coluna russa pudesse passar pelo gargalo sem ser molestada, estaria em uma posição privilegiada para lançar um grande ataque na manhã seguinte, ameaçando uma área crítica de 12,7 km² de território ucraniano. A decisão de agir foi instantânea. O tempo para a paciência havia acabado, e o tempo para a violência rápida e coordenada havia chegado. A mudança no tempo foi um exemplo perfeito da teoria do caos aplicada ao campo de batalha. Um evento pequeno e imprevisível, a divisão de uma célula de tempestade, estava prestes a ter consequências massivas e em cascata. O comandante russo, ainda avançando em seu casulo blindado, estava completamente alheio ao fato de que seu escudo meteorológico acabara de desaparecer. Ele estava operando com uma previsão de 90 minutos, enquanto seus inimigos operavam com uma realidade segundo a segundo. Essa assimetria informacional, nascida de inteligência superior em tempo real e de uma compreensão mais profunda do ambiente, era a arma invisível que condenaria o avanço russo antes que um único tiro fosse disparado. A contagem regressiva de 9 minutos havia começado. O comboio russo que serpenteava pela lama era muito mais do que uma simples patrulha. Era uma potente força de assalto e logística, um microcosmo da máquina de guerra russa em movimento. Estendendo-se por 438 metros, a coluna consistia de 18 veículos pesadamente armados e vitais. Liderando o ataque estavam 6 veículos de combate de infantaria BMP, seus cascos repletos de soldados prontos para um assalto na linha de frente. Esses veículos blindados eram os dentes da formação, projetados para romper defesas e despejar tropas no coração da batalha. Atrás deles,
a composição da coluna mudava do combate direto para o suporte crítico, destacando a imensa cauda logística necessária para qualquer avanço blindado significativo. A verdadeira vulnerabilidade da coluna, no entanto, residia em sua espinha dorsal logística. Intercalados entre os veículos de combate blindados, estavam 3 enormes caminhões-tanque de combustível. Esses gigantes móveis transportavam um total combinado de 42 mil litros de diesel, o sangue vital de toda a operação. Sem esse combustível, os potentes motores dos BMPs e outros veículos silenciariam, transformando-os em estáticos caixões de ferro. Seguindo esses tanques voláteis, estavam 5 veículos logísticos adicionais. Seus compartimentos de carga, repletos de 19,4 toneladas métricas de munição. Isso incluía desde munições de pequeno calibre até projéteis de artilharia. Um arsenal em movimento que era essencial para o ataque planejado, e uma responsabilidade catastrófica se alvejado corretamente. A formação estava se movendo a uma velocidade média ponderosa de 14,8 km por hora, seu ritmo ditado pelo veículo líder e pelas condições traiçoeiras da estrada lamacenta. O comandante havia determinado um espaçamento de aproximadamente 32 metros entre cada veículo, um procedimento tático padrão, projetado para minimizar os danos de um único ataque de artilharia ou mina. Esse espaçamento, no entanto, também estendia o comprimento da coluna, tornando-a um alvo longo e segmentado que exigiria um ataque coordenado e sustentado para neutralizar completamente. Cada veículo era um nó distinto em uma corrente, e os operadores de drones ucranianos sabiam que quebrar apenas 1 ou 2 elos-chave poderia semear o caos em toda a formação. Este comboio representava um prêmio de alto valor. Sua destruição não só impediria um assalto planejado específico, mas também causaria um golpe logístico significativo às operações russas no setor. A perda de 6 veículos de combate de infantaria, milhares de litros de combustível e quase 20 toneladas de munição paralisaria suas capacidades ofensivas por dias, se não semanas. Os soldados dentro eram uma mistura de tropas de assalto e pessoal de apoio, todos parte de um sistema complexo com um único objetivo. Eles estavam, naquele momento, completamente inconscientes de que todo o seu mundo, sua missão, seu equipamento e suas vidas estava sendo meticulosamente alvejado a 42 quilômetros de distância por operadores observando um relógio de 9 minutos. Assim que a janela de 9 minutos se abriu no céu, as 3 equipes de drones ucranianas, posicionadas em locais camuflados a 42 quilômetros do alvo, entraram em ação. Os 137 minutos de inatividade forçada não haviam sido em vão. Os equipamentos foram verificados e revistos. As rotas de voo foram pré-planejadas com base em prováveis movimentos inimigos, e os links de comunicação foram mantidos em prontidão. Os operadores eram um estudo de intensidade focada, uma fusão de jogador moderno e soldado experiente. Eles vinham rastreando o lento progresso do comboio por outros meios, esperando por este exato momento. No instante em que a interferência do sinal caiu para 52 dBm, a ordem foi dada, e a sequência de lançamento começou com precisão praticada e sincronizada. Às 13 horas, 43 minutos e 11 segundos UTC, meros 79 segundos, depois que a célula de tempestade começou a se dividir, o ar em 3 locais separados zumbiu com o ruído agudo de motores elétricos. 24 drones FPV, ou First Person View, foram lançados em uma onda coordenada. Estes não eram plataformas de vigilância sofisticadas e de alta altitude. Eram pequenas, rápidas e descartáveis bombas voadoras, cada uma carregando uma potente carga explosiva. Cada operador colocou seus óculos FPV,
seu mundo encolhendo para o feed de vídeo granulado e em tempo real transmitido da câmera no nariz de seu drone. Eles estavam agora ciberneticamente ligados às suas armas, vendo o que os drones viam, guiando-os com movimentos sutis de seus controles em direção a um alvo que só podiam ver em uma tela. O plano era uma obra-prima de coordenação tática, projetado para sobrecarregar o alvo antes que pudesse reagir eficazmente. Os drones não foram lançados sequencialmente, mas todos de uma vez, criando um enxame que seria difícil de rastrear e interceptar. Os operadores tiveram que navegar seus drones individuais através da cobertura de nuvens persistente e da turbulência, lutando contra os elementos tanto quanto contra o inimigo. Seu objetivo era claro: usar o elemento surpresa para desferir um primeiro golpe decisivo que pararia o comboio e criaria um ambiente rico em alvos para o resto do enxame. O destino da área de 12,7 km² que os russos pretendiam atacar dependia da habilidade e da coragem desses pilotos nos próximos minutos. A imensa pressão do tempo correndo pairava sobre toda a operação. A partir do momento do lançamento, os operadores sabiam que tinham, no máximo, 8 minutos antes que a tempestade se fechasse novamente e seus sinais fossem perdidos. Eles também sabiam que suas próprias assinaturas eletrônicas provavelmente seriam detectadas, desencadeando uma resposta rápida e letal da artilharia russa. Era uma corrida contra o tempo em várias frentes. Eles tinham que alcançar e destruir o comboio antes que o tempo piorasse, e suas equipes de apoio tinham que estar prontas para empacotar e se realocar antes que o inevitável fogo de contrabateria chegasse. Por enquanto, tudo o que importava era a visão através dos óculos e a longa e lamacenta estrada à frente. O primeiro drone, batizado de Arauto, rasgou o céu limpo, seus motores elétricos guinchando enquanto ele entrava em seu mergulho final. O operador, em perfeita sincronia com sua máquina, o guiou não para o centro da massa do veículo principal, mas para um ponto específico e vulnerável: o compartimento do motor do BMP que liderava a coluna. Às 13 horas, 46 minutos e 53 segundos UTC, após um voo de pouco mais de 3 minutos e meio, o drone atingiu seu alvo a uma velocidade impressionante de 164 km/h. O mundo, visto através da câmera do drone, dissolveu-se em um flash de estática e luz. No solo, o impacto foi cataclísmico. A carga explosiva do drone detonou com a força equivalente a 0,38 toneladas de TNT, transformando instantaneamente a frente do veículo blindado em uma carcaça retorcida de metal e fogo. A explosão foi muito mais do que apenas um evento destrutivo isolado. Foi o gatilho para uma reação em cadeia de caos. Uma coluna de fogo, fumaça e detritos irrompeu 41 metros no ar. Um ponto de exclamação violento contra o céu cinzento. A onda de choque concussiva irradiou para fora com uma força incrível. Essa onda de choque, viajando mais rápido que a velocidade do som, atingiu os veículos atrás do BMP principal. A energia cinética era tão imensa que levantou e empurrou fisicamente os veículos blindados de várias toneladas, colapsando violentamente o espaçamento de 32 metros cuidadosamente mantido entre eles. Em um instante, a distância entre os veículos da frente diminuiu de 32 metros para apenas 11 metros, criando um engarrafamento comprimido e emaranhado de blindados pesados. Este ataque inicial, durando meros 4 segundos do impacto aos efeitos primários da onda de choque, alterou fundamentalmente o campo de batalha. O comboio não era mais uma formação em movimento. Era um alvo estático e paralisado. O veículo principal era uma barricada em chamas, bloqueando completamente a estrada estreita e lamacenta
e impedindo que qualquer veículo atrás dele avançasse ou recuasse. Pânico e confusão irromperam na coluna russa, enquanto soldados e comandantes lutavam para compreender o que havia acabado de acontecer. A tempestade em que confiavam para a cobertura os traíra, e o silêncio das ondas de rádio fora quebrado pelo som mais aterrorizante no campo de batalha moderno, o zumbido característico de um enxame de drones se aproximando. O impacto psicológico foi tão devastador quanto o físico. A ilusão de segurança foi estilhaçada da maneira mais violenta imaginável. A precisão do ataque, atingindo um subsistema específico no veículo principal, sinalizou que não se tratava de um projétil de artilharia aleatório, mas de um ataque guiado e deliberado. Os soldados russos, que momentos antes se sentiam seguros, estavam agora presos em uma caixa da morte. A explosão inicial os havia imobilizado, tirando sua mobilidade e transformando seus próprios veículos em potenciais túmulos. E este foi apenas o começo. O primeiro drone foi o Arauto, e sua chegada explosiva anunciou que mais 19 estavam logo atrás dele. Nos 8 segundos seguintes à explosão inicial devastadora, o céu acima do comboio russo encheu-se com um zumbido semelhante ao de vespas de mais de 19 drones FPV. Os operadores, tendo assistido ao primeiro ataque que paralisou a coluna com sucesso, agora pressionavam sua vantagem com eficiência implacável. O caos no solo havia criado o ambiente de caça perfeito. Os veículos estavam agora agrupados, incapazes de manobrar, suas tripulações desorientadas e buscando cobertura ou uma resposta. Cada operador ucraniano, olhando através de seus óculos, selecionou um alvo da coleção indefesa de blindados e caminhões, guiando suas bombas voadoras em direção aos pontos de máxima vulnerabilidade que agora estavam claramente expostos. A precisão dos ataques subsequentes foi aterrorizante. Os pilotos de drones, agindo com a fria exatidão de cirurgiões, não visavam simplesmente a maior parte de um veículo. Eles direcionaram seus drones para pontos fracos específicos identificados através de incontáveis horas de estudo do equipamento inimigo. Drones mergulharam nas escotilhas abertas de BMPs enquanto os membros da tripulação tentavam escapar. Outros miraram nas juntas, sensíveis onde a torre encontra o casco, ou nas grades finamente blindadas que cobrem os exaustores do motor superaquecidos. Cada ataque foi calculado para causar o máximo de dano, seja incendiando combustível e munição ou desabilitando sistemas críticos. O ataque não foi um instrumento bruto, mas uma série de agulhas cuidadosamente colocadas. Os tanques de combustível e caminhões de munição, posicionados no meio da coluna, tornaram-se alvos prioritários. Vários drones contornaram os veículos de combate blindados e mergulharam diretamente em direção a esses alvos de pele macia e alto rendimento. Um drone atingiu a lateral de um caminhão-tanque de combustível, e a bola de fogo resultante engolfou 2 veículos próximos em um inferno estrondoso. Outro encontrou seu alvo em um caminhão de logística, desencadeando uma enorme explosão secundária quando sua carga de 19,4 toneladas de munição explodiu. Essas explosões secundárias rasgaram o comboio, enviando estilhaços através dos cascos dos veículos adjacentes, e criando um efeito cascata de destruição que multiplicou o dano muito além dos impactos iniciais dos drones. A estrada tornou-se uma cena de carnificina total. Veículos em chamas formaram uma barricada de fogo e aço retorcido, bloqueando completamente qualquer esperança de fuga. O ataque coordenado do enxame transformou o comboio linear em uma série de destroços isolados e em chamas. O ataque foi uma sinfonia de destruição, com cada drone desempenhando seu papel no rápido desmantelamento da força de assalto russa. Em minutos, a coluna outrora organizada e ameaçadora foi reduzida a um ferro velho fumegante,
seu potencial ofensivo completamente aniquilado. Os operadores ucranianos, com sua janela de 9 minutos se fechando rapidamente, conseguiram virar o jogo, usando uma oportunidade fugaz para infligir um golpe esmagador e decisivo. A destruição do comboio russo perto de Kostiantynivka foi muito mais do que uma emboscada militar bem-sucedida. Foi uma tempestade perfeita de elementos definidores da guerra moderna. O confronto demonstrou uma interação magistral entre inteligência ambiental em tempo real, tecnologia avançada e tomada de decisão tática ultra-rápida. O clima, que o comandante russo via como um escudo estático, foi tratado pelos ucranianos como uma variável dinâmica a ser explorada. A capacidade deles de monitorar e prever uma pausa de 9 minutos na tempestade com tal precisão transformou um fenômeno natural de obstáculo em sua arma mais poderosa, o elemento surpresa. A tecnologia foi o núcleo inegável da operação, mas foi manejada com a graça de um esgrimista, em vez da força de um ferreiro. Os pequenos e ágeis drones FPV foram as estrelas, mas foram apoiados por uma constelação de outros sistemas. O radar Doppler forneceu a inteligência meteorológica crucial. Links de comunicação segura permitiram uma coordenação impecável entre as 3 equipes de lançamento, e os próprios óculos FPV criaram uma interface perfeita entre operador e máquina. Do outro lado, os sistemas de guerra eletrônica e a artilharia guiada russos demonstraram a natureza rápida e automatizada das contramedidas modernas. A batalha foi um duelo travado, tanto no espectro eletromagnético quanto no mundo físico. No entanto, em última análise, foi o elemento humano, a estratégia e as decisões em frações de segundo, que se mostrou decisivo. A escolha ucraniana de esperar pacientemente pela tempestade, confiar em sua inteligência e lançar um ataque de enxame perfeitamente sincronizado no momento exato, foi uma obra-prima tática. Foi uma aposta que valeu a pena espetacularmente. A pequena decisão do primeiro operador de drone de mirar no motor do veículo principal, em vez de seu centro de massa, foi o pilar de todo o ataque. Essa única escolha, executada em segundos, criou o bloqueio que permitiu a destruição de toda a coluna. Foi um testemunho de treinamento, doutrina e do empoderamento de soldados individuais no campo de batalha moderno hiper-rápido. O confronto naquele dia chuvoso de abril serve como uma poderosa lição para o futuro dos conflitos. Ele destaca a vulnerabilidade de formações blindadas pesadas e tradicionais a ameaças aéreas baratas, numerosas e precisas. Ele ressalta que a vitória não pertence mais simplesmente ao lado com os maiores tanques ou as armas mais poderosas, mas ao lado que pode processar informações com mais eficácia e encurtar o ciclo de tempo entre detecção, decisão e ação. A janela de 9 minutos perto de Kostiantynivka foi um vislumbre de uma nova era de guerra, onde uma pequena equipe com a tecnologia certa e um breve momento de oportunidade pode mudar todo o cenário estratégico do campo de batalha.